Sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal O Saquarema. Eu me chamo Thiago Araújo e hoje eu quero falar de um tema que é muito nebuloso. Eu percebi que não se tem interesse em tocar nessa ferida. Eu queria falar sobre o movimento negro, eu queria trazer a perspectiva da Frente Negra Brasileira, do pensamento de Arlindo Veiga dos Santos, porque eu vejo que quando é citado é muito por cima, muito raso, como um cara exótico, como um posicionamento estranho no ninho, ou então é sistematicamente omitido. Eu procurei análises da história do movimento negro lá com o Nós, o Povo Soviético, procurei em outros esquerdistas e todos eles ignoram a história do movimento negro brasileiro. Chega a um ponto que tem vídeos do Jones Manuel sobre o movimento negro americano e não tem sobre uma história integral do movimento negro brasileiro. E existe uma razão para isso, que é o fato do movimento negro atual ser a completa antítese, uma inimiga do verdadeiro movimento negro brasileiro. E é isso que nós vamos falar hoje. Mas antes, eu vou passar o chapéu aqui com vocês. Vou pedir para vocês conferirem a inscrição aí. Se não for inscrito, se inscreva, deixar o like e comentar aí o que você conhece do movimento negro. Afinal, por que é um tema tão nebuloso? Por que ninguém fala abertamente disso? Por que não tem vídeos e vídeos contando a história? Comenta aí o que você sabe. E claro, se você quiser ajudar a fazer as manutenção aqui dos vídeos do canal, nas produções e afins, tem o clube de membros. Lá tem conteúdo exclusivo, estou preparando coisas novas também. Então se quiser, a partir de R$3 aí você já vai estar ajudando demais. E também tem a opção aí de valeu demais, tá bom? Pois bem, entrando no tema, gostaria de fazer um recorte sobre o que foi o Brasil pós-independência ao longo do século XIX, analisando a fabulação, a conformação do processo das elites brasileiras. Recentemente a gente fez uma live aqui, assistindo uma entrevista do Ian Neves, em que ele disse que a independência do Brasil foi um conchavo entre elites brasileiras e afins, e eu não discordei, mas eu dei uma nova perspectiva desse fato, onde a gente tem quase que duas elites. Uma elite ilustrada, que busca analisar o Estado Nacional, construir esse Estado Nacional, uma elite que é de bacharéis, basicamente, e do outro lado a gente tem uma elite econômica, uma elite latifundiária, uma elite ligada à terra, que visa, lógico, a sua subsistência, os seus lucros e a questão econômica. E, ora, essas duas elites se coadunam e apertam as mãos, como foi o caso da independência, ou eles compram brigas irremediáveis, vamos colocar assim. O que a gente pode colocar aqui em partes foi o que aconteceu na abolição da escravatura, que foi a sentença do Império, né? Pois bem, o que eu gostaria de observar é que quando a gente entra no século XIX, o Nordeste tinha um peso muito forte na economia brasileira. Os bacharéis, eles já existiam, já era uma herança portuguesa, mas atuavam de forma mais tímida, com menos poder efetivo na sociedade, na confabulação do Estado Nacional. A prioridade era garantir a existência e a unidade de um Estado central. Mas com o processo histórico, a gente vê a consolidação desse Estado, conseguindo firmar uma aliança entre essas duas elites, mas chega um ponto que começa-se o desgaste. A ascensão do café em São Paulo, criando uma elite muito poderosa e, ao mesmo passo que você tem um desprestígio da região nordestina do Brasil, até começar as secas severas na região, é ao passo que essa elite de bacharéis ela se divide. De um lado nós temos os ilustrados, o mais performático abolicionista, né, o branco aqui eu me refiro, tá? Mas o Joaquim Nabuco, que ele utilizava da sua posição de prestígio naquela sociedade imperial para dar luz, dar protagonismo à causa da abolição. Foi um momento muito singular, porque a gente vê o movimento abolicionista sendo um movimento de massas. A gente pode dizer que era um proto-movimento de massas, ou seja, organizado através de uma confederação, com artigos e colunas nos jornais, com conferências, chamando o povo, tentando esse diálogo de utilizar a opinião pública para chancelar a causa, né? E o que é interessante é que é um marco o abolicionismo, e ele não, ironicamente, ele não, por outro motivo, é rejeitado
pela uma esquerda mais revisionista de querer fabricar uma luta de resistência, porque ele é uma luta dentro das instituições. Como é uma cabeça de ilustrados que estavam à frente do movimento abolicionista, José do Patrocínio, um homem que conseguiu ascender naquela sociedade, dono de jornais, era um homem culto. O Luiz Gama, vale a mesma coisa, formado em Direito. O André Rebouças, um engenheiro. A gente tem o próprio Joaquim Nabuco. A gente tem diversas figuras que eram homens ilustrados. Então eles não queriam fazer uma luta de quilombos, de resistência, de criar uma guerra civil. Eles queriam mudar o Estado através das suas instituições. Ou seja, lutar dentro do sistema. E isso não é tão legal para efeitos retóricos. Então é por isso que esses grupos você vai ver sistematicamente passar rápido por esse período ou tentar fazer recortes, fugir da realidade geral do processo. O que acontece é que é um movimento do que a gente pode dizer que é uma classe do meio. Porque o topo tá lá, né, os senhores de café e afins que eram contra. E embaixo era uma população que não tinha meios de se expressar. O escravo mesmo em si, ele não podia ser protagonista a não ser que alguém chancelasse o poder a ele. Então era essa classe do meio que tinha um contato com quem estava embaixo e podia buscar formas de confrontar quem estava em cima, que fez o processo, de fato, dentro das instituições, das mobilizações, criou palanque e afins. E aí vem outra característica marcante do processo, que é o isabelismo. E o que explica o isabelismo? Ou seja, negros que se juntaram em defesa do terceiro reinado da princesa Isabel. A monarquia caiu em um momento em que gozava de grande prestígio social, que se mostrou, que se legitimou nos alicerces populares, mas não das elites. Isso custou a sua manutenção, mas deixou uma memória, deixou, mesmo que tivesse mantido a escravidão por grande parte do período, mostrou que a pauta era de tal forma do seu interesse que se dispôs ao seu próprio sacrifício. Foi quase que uma ação de honra, vamos colocar assim. A princesa Isabel, ela mostra o seu caráter à população negra quando ela mesma se sacrifica pela pauta. Essa era uma visão que se tinha na época. E daí, essa visão quase que beatífica da questão da abolição e do império, da monarquia nesse jogo. É muito comum no final do século XIX, início do século XX, a gente tem registros disso, que eram homens negros que tatuavam a coroa do império no corpo como uma forma de simbologia. Ou seja, se tinha um apego entre a ideia de nobreza, de monarquia e a questão das populações negras no Brasil. Você tem até alguns artigos acadêmicos muito interessantes sobre a nobreza dentro do imaginário das populações negras do Brasil através dos séculos. Só que essa não é a questão do vídeo de hoje. O que acontece é que com a ascensão de um novo regime, um regime de elites, era necessário afagar essa classe do meio e reprimir as classes de baixo. Ou seja, as elites, elas tinham um caráter muito diferente. Enquanto o meio buscava uma brasilidade, buscava uma construção nacional com base nas suas experiências, as elites olhavam para fora, para além do Atlântico. Olhavam para a França, para a Inglaterra, queriam europeizar o país. E lógico, também se tinha um discurso do darwinismo social. O pensamento eugenista estava muito forte. Então, um regime novo precisa de uma cara nova. A capital não pode lembrar o regime antigo. Então, grandes reformas urbanísticas foram feitas. E, no meio disso, tinha uma galera que morava ali que estava atrapalhando isso, né? Esses cortiços, essa população feia, suja, que está aí aporcalhando a nossa Belle Époque brasileira. Vamos tirar eles dali, né? Ou seja, tiraram-se os cortiços, marginalizaram essa população, a proibição da capoeira, a lei da vadiagem e afins. E se tem um processo de periferização, ou seja, a favelização, o surgimento das favelas no Rio de Janeiro. E lógico, tem um agravante da Guerra de Canudos, né, a expansão
da base do exército com populares, que, né, tomaram calote das terras que foram prometidas. Enfim, não é questão comentar, entrar em pormenores nesse quesito. Mas o que se percebe é um apagamento da memória, da cultura, do próprio ambiente a qual existiu. Um apagamento da memória da monarquia, mas também das populações negras. Então era um ataque multifacetado que poderia ser tipificado como estrangeirismo, porque não eram ataques só necessariamente à monarquia, à população negra ou a grupos específicos. Era um ataque a geral, a qualquer coisa que remetesse à brasilidade. Pode ver também a ideia do caipira quanto a algo pejorativo. Ah, esses caboclos aí também, esses caras do sertão, não sei o quê. Só prestava o que era cosmopolita, o que era, né, metropolitano, que tinha essa face moderna, afrancesada. O que, junto do pensamento de uma certa idealização da monarquia nas populações negras, consolidou também uma ideia de um regime que lhe era alheio, que era indiferente, a qual não era o seu governo de fato. Era algo que não era Brasil e que estava lá. Não tem nada a ver com a memória que foi construída através dos séculos. Esse processo, em São Paulo, é ainda mais intrigante, porque em São Paulo começa-se a industrialização também. E lógico, a gente quer embranquecer o país. Dignificar esses negros aí dando emprego industrial para eles, nem pensar. Vamos trazer italianos para ser os nossos proletários. E aí começa um fenômeno muito singular na história do Brasil. Uma certa xenofobia por parte da população nacional que estava sendo substituída e marginalizada. Ou seja, os italianos vinham, roubavam os empregos da população negra, que se via marginalizada, em péssimas condições, sofrendo com as leis de eugenia e de repressão também, né? Lógico. Só que ao mesmo tempo, a ideia não foi se compadecer. Ele é proletário e eu sou um oprimido também. Venha, vamos formar uma unidade. Os primeiros movimentos anarquistas e comunistas eram de imigrantes italianos, que não estavam nem aí para a população negra. E por outro lado, a população negra olhava aqueles caras como os caras que vieram substituir eles, que vieram apagar a memória deles. Então, quando começa ali já no em 1917 para frente, as mobilizações, as greves e afins, aquilo era visto como um movimento subversivo, um movimento que visava trocar a ordem nacional, fazer uma revolução, dar uma outra cara para o Brasil. E a população negra, ela olhava para aquilo e falava: tá aí, ó, trocou a gente. Agora vocês têm aí um monte de anarquistas, um monte de gente que quer desordem, que não sei o quê. E tudo isso é muito bem documentado nos jornais Clarim da Alvorada, na militância do Arlindo Veiga dos Santos. Ou seja, você começa a ver que você tem por parte da população negra um ressentimento por aquela população italiana, mas mais do que isso, ela representa uma outra face daquele progressismo cosmopolita. O progressismo liberal, que emplacou a eugenia, que tentou embranquecer, que reprimiu a população negra, trouxe esses italianos, que igualmente cosmopolitas, trazendo ideias estranhas ao país, anarquismo, comunismo. O Brasil não tem nada disso. Quem trouxe isso foi o estrangeiro. Agora vocês não quiserem, agora aguenta. E aí vem as perspectivas que a República Velha, ela era dissolvente, o liberalismo, a democracia liberal, ela estimulava a anarquia. E aí se tem um processo de fechamento do movimento negro que existia na capital, para tentar buscar as raízes negras no Brasil, as raízes sertanejas do Brasil. Tanto é que o problema era tido, o problema índio-negro sertanejo. Era visto com essa integralidade das três questões, porque eram as três povoações que estavam sendo atacadas por esse processo de europeização em curso. Só que agora estava se mostrando um tiro pela culatra, porque os mesmos europeus que trouxeram, que eles trouxeram, agora estavam querendo derrubar essa ordem. Só que aí que vem a questão. O fato de um comunista anarquista italiano querer derrubar a República Velha era evidente para o movimento negro que não faria diferença para ele.
ele continuaria na mesma situação, porque esses revolucionários não estavam ligando para a brasilidade. Então, você tem esse processo de consolidação desse imaginário com algumas pitadas de monarquismo, mas muito nacionalista e anticosmopolita, anti-estrangeiro. Ou seja, os ideais do progresso, o progressismo, nessa perspectiva social, seria reacionário. E o tradicionalismo, a busca pela tradição brasileira, seria progressista, porque daria palco aos grupos originários do Brasil. Meio confuso, né? Nesse sentido, o reacionário é o progresso e o progresso é reacionário. Então, o ponto é o seguinte, que se tinha uma perspectiva integracionista nesse sentido. Com os portugueses, com os mestiços e afins, português aqui eu me refiro a brasileiros brancos, tá? Não literalmente portugueses, mas aqueles que não eram estrangeiros, se tinha uma ideia de que, olha, a gente teve problemas no passado, a gente não quer fundar uma sociedade negra, a gente quer só ser respeitado dignamente e ser integrados à sociedade. A gente pode conviver pacificamente quanto uma sociedade mestiça. Você tem essa defesa muito grande da mestiçagem no movimento negro dos anos 20 e 30. Então, começou-se a surgir expoentes que já estavam integrados em posições de prestígio da sociedade. O Arlindo Veiga dos Santos é um nome desses. Por quê? Porque ele era um doutor em filosofia, formado pela atual PUC, né, que naquela época era a Universidade de Filosofia e Letras de São Paulo. Era um homem com pompa, com o terno bem cortado, escrevia muito bem. Então a ideia era pegar esses casos de grande prestígio social, dar palco e falar, olha gente, é esse o caminho. Vamos educar a nossa população, vamos arranjar trabalho, vamos trabalhar aqui nas artes. Então a Frente Negra Brasileira ela vai ser fundada em 1931 com esse propósito de ascensão social, sem querer comprar uma briga com os grupos que já existiam no Brasil. Mas só falar, a nossa população tem que ser reconhecida. Afinal, foram os nossos antepassados, os nossos braços, que construíram esse Brasil na prática. Então, era uma perspectiva integracionista e não divisionista. Ela queria consolidar o Estado brasileiro para repudiar o estrangeirismo. E parte da consolidação do Estado brasileiro era reconhecer os inegáveis esforços e sacrifícios que a população negra fez ao longo da história. Afinal, é muito comum isso, e hoje é bizarro, né? O movimento negro atual deve entrar em parafuso. Mas a Frente Negra vivia comentando, olha, é os nossos antepassados que construíram esse império. A gente não tem uma tradição africana, nós construímos uma tradição negra brasileira. Cabe ao negro não negar o Brasil, mas tomá-lo. Ou seja, nós somos senhores desse Brasil, tão senhores quanto o branco, quanto o mestiço, quanto o indígena. Ou seja, a gente precisa se sentir brasileiro e não querer criar um quisto com uma cultura singular, com não sei o que, não sei o que. Não era essa a ideia. Era fazer todos se sentirem representados no Estado Nacional forte. A busca pela ordem para responder àquela anarquia, aquele excesso de liberdade representado pela democracia liberal que estimulava as convulsões anarquistas e comunistas. Então, olha como a posição do movimento negro nesse tabuleiro era rica e muito interessante para a consolidação da nação e bom para todos os lados. Então, assim, não era uma posição disruptiva, como a gente vê em partes hoje. A questão mais interessante é observar que esses expoentes e nos ambientes urbanos, o que se observa é que é uma política do meio. De novo, o movimento negro, ele era uma representação, não de uma classe média, talvez você possa até dizer classe média baixa, mas a questão é que não era uma elite, mas também não eram mais miseráveis, desarticulados. Eles haviam consolidado uma base de atuação para almejar alcançar os postos diretivos. Então, é novamente um recorte do meio querendo ter o dirigismo da nação e, não por consequência,
também tendo as melhores e as ideias mais sensatas, né? É sempre o meio que tem, é sempre a classe média que acaba tendo esses posicionamentos mais adequados. Então a gente percebe esse fenômeno do tradicionalismo, do nacionalismo, do reacionarismo como forma de progresso, de progressismo no sentido empírico da palavra e não político, ao mesmo passo que era a ideia de uma classe média, uma classe do meio, sendo o protagonista desse processo. E a ideia é pegar a base da pirâmide e empurrá-la para cima, nivelar todo mundo. O que acontece? Com o final da segunda... particularmente a Frente Negra, é importante explicar, ela tentou se tornar um partido para alcançar posições políticas, mas as eleições de 1938 são canceladas devido ao golpe do Estado Novo, em 1937. Então, todas as agremiações políticas e partidos foram fechados. A Frente Negra não foi diferente, então foi pro saco. E eles não tiveram mais a capacidade de se organizar naquele nível. Para vocês terem noção, a Frente Negra ela construiu escolas, salas de aulas, cursos de alfabetização, cursos de línguas, cursos profissionalizantes, apoio social. Então, assim, eles tiveram uma estrutura muito boa. Eles conseguiram integrar os negros na força pública de São Paulo, conseguiu ter as suas oficinas reconhecidas pelo Estado também. Então, eles fizeram grandes feitos de envergadura pública, de fato. Só que com a desarticulação de 1937, eles não conseguiram retomar esse projeto. Não conseguiram voltar a ser o que um dia foram. Só que com o final da Segunda Guerra, o nacionalismo também é quase marginalizado. Então, se você é nacionalista, você é fascista. E aí vem a polarização, o que obriga todo mundo a se colocar ou do lado dos americanos ou do lado dos soviéticos. E aí vem a mistura ideológica. E agora os comunistas precisam do apoio das minorias, né? Lá nos anos 10, 20, 30, foda-se, né? Não precisa se preocupar com eles. Mas agora, não, é que você é tão oprimido quanto nós, proletários, você é tão oprimido quanto ali. Vamos juntar todos os oprimidos para lutar contra a tirania capitalista, né? Agora eles servem. E aí começa a ter esses flertes e essas pontes de diálogo, de uma ideia de somos oprimidos, então vamos atuar junto e tudo mais. Se tem essa consolidação, essa ponte de diálogo, enquanto os vanguardistas, os pioneiros do movimento negro vão saindo de cena, vão se fechando em ambiente mais acadêmico, vão saindo assim, não tem mais a mesma capilaridade. E começa-se esse revisionismo de ligação com as alas à esquerda. O engraçado é que, com o desfecho da Guerra Fria, esses grupos vão ficando cada vez mais fortes, mas ao mesmo tempo fracos. Já se tem um grande downgrade da luta integracionista, nacionalista negra, para esse esquerdismo, para uma luta revolucionária. Só que o próximo passo era desassociar o movimento negro da luta revolucionária em si. Porque agora já tá feio, né? Pedir ditadura do proletariado, a gente tem que fingir que a gente é mais democrático, que a gente é mais moderno, né? Então a gente apoia a democracia liberal, mas tem que ter as pautas como é que é? Não é correção histórica, de compensação histórica e afins. Então, começa-se a se tornar um movimento que diz no gogó que é revolucionário, mas que na prática já tá adestrado. Você vai ver vários movimentos sociais aí, um começa a se conectar com o outro, daí você vai ver lá quem que financia. É o capital norte-americano, é o capital europeu. Então, assim, teve um completo desvirtuamento da luta, da causa real. E aquela luta negra, que a princípio era nacionalista, anticosmopolita, ante essas ideias europeias, norte-americanas, queria a fortificação do Estado Nacional, agora são elementos que defendem o atomismo, que defendem a divisão da sociedade pelas pautas identitárias, ou seja, fazem a militância de uma forma que não agrega, mas que divide, e são financiados por aquilo que o movimento negro em origem queria combater, queria acabar, que era o germe do regresso, que era o que atacou as comunidades e as populações negras na virada do século XIX e XX.
Então, esse é o fator que explica por que esses caras nunca fazem vídeo, né? Por que ninguém fala da Frente Negra? Porque quando vai fazer apanhado sobre a história do movimento negro, nossa, dá uma amnésia nessa parte, né? Esquecem. Aí finge que não tá lá, nem comenta. Porque eu acho que se o movimento, se a Frente Negra começa a ser rememorada, começa a ser traga pro debate, mesmo que esses caras queiram fazer uma campanha negativa, vai ficar tão evidente a superioridade ideológica do movimento negro antigo frente ao movimento negro estrangeiro de hoje, que eles perderiam as suas fileiras. Que eles não conseguiriam manter as suas posições. Que ficaria claro de por que a gente mudou? Se o movimento antigo era muito melhor e mais consistente, mais ligado com a causa do negro brasileiro. Hoje é isso, né? Vamos falar lá do Malcolm X, do Martin Luther King. Ah, esse tal de Arlindo aí, esquece ele aí. Deixa pra lá. Malemalha a gente cita o Correia Leite, pode ser? Bom, gente. Eu espero que tenha ficado claro essa questão, a história do movimento negro e o porquê que esses grupos esquerdistas hoje tentam excluir, apagar essa memória. E bom, é nosso dever dar luz a esse ponto da história. Viva o Brasil, viva Cristo Rei. Nos vemos no próximo vídeo ou live. Até mais.